Ele foi processado criminalmente por exercício ilegal da medicina. Só que ele nunca cobrou um tostão de ninguém e não usava nem aquela possibilidade. Quem pode pagar, paga. Quem não pode, não paga. Ninguém pagava. Ninguém pagava. Ele dava de graça o que de graça recebia. Ele era um médium perfeito. Não cobrava nada de ninguém. Não aceitava doações, a não ser para as obras assistenciais. Frederico Peyrol foi um dos grandes doadores de Eurípides. Eu acredito, é um depoimento que eu estou dando, eu acredito sinceramente na santificação de Sr. Eurípides. Na minha concepção católica, Sr. Eurípides é um santo. Quem é santo é quem amou a Deus e quem serviu o próximo. Essas pessoas são santas. Conheço 2 pessoas espíritas santas. Eu conheci 2 pessoas santas na minha concepção. Santos mesmo, na minha concepção. Tomás Novelino, eu acho que é um santo. Que merecia, se fosse católico, ser canonizado, o Dr. Tomás Novelino. E a dona Idalides Rezende, que foi irmã de Sr. Eurípides, uma pessoa que eu convivi com ela ao final da vida dela, né? Nasci nas mãos dela, que ela era parteira, né? Uma pessoa de uma caridade extrema. Sr. Eurípides é um amigo de Deus. Sr. Eurípides é uma pessoa que passou servindo a cidade e a pobreza. A espiritualidade de Sr. Eurípides é uma coisa extraordinária, isso não tem como negar. Não podemos afirmar taxativamente que Eurípides teve premonições de sua morte. Mas ele sabia quando chegaria sua hora. Em 25 de abril de 1918, o educador e médium de Sacramento entra em estado alterado de consciência e pede a Dona Amália, já acostumada a esses transes, que anote o que ele vai descrever. Seu mentor espiritual, São Vicente de Paulo, o convida para um passeio em planos superiores e o avisa: meu filho, está terminada a sua missão na Terra. Estamos atingindo outra esfera. Em seguida, Eurípides, ainda em transe, transmite algumas orientações à secretária e desperta. Devido ao seu grau de evolução, o anúncio da própria morte não abala o médium. Em 18, com a febre espanhola, ele foi embora. A gripe espanhola chega ao Brasil. Milhares de pessoas morrem todos os dias. Dona Amália e Eurípides são acometidos desse terrível mal. Mesmo assim, por 3 dias, ele resiste e continua atendendo aos necessitados. Ironia da vida. Os milhares de medicamentos fornecidos não servem para aquele que também arde em febre. A enfermidade mina as forças do apóstolo da caridade, que se dedica aos seus doentes até o aniquilamento e o limite da sua resistência física. A febre, implacável, vence o corpo fragilizado do grande médium. Às 5h30 da manhã de 1º de novembro de 1918, Sacramento desperta com o impacto da notícia que ninguém quer ouvir. A cidade mineira perde o seu grande filho, vitimado por uma epidemia responsável pela morte de milhões de pessoas em todo o mundo.
No plano espiritual, uma pleiade de espíritos da esfera crística o aguarda em festa. Bezerra de Menezes, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho e todos os mentores que o acompanharam em sua jornada pelas terras dadivosas de Maria ausente, sob a égide de uma outra Maria que sempre cobriu com seu manto protetor o pasto espiritual, preparado para receber Eurípides Barçanufo, o grande educador e médium espírita. Eurípides Barçanufo deixa o mundo físico e sua família material. Porém, a família de Eurípides hoje é muito maior do que aquela presa aos laços de sangue e que viveu no começo do século XX. Sua família expandiu-se e continua levando adiante o ideal do espiritismo, codificado por um dos maiores nomes da humanidade, o educador e filósofo francês Allan Kardec, e preconizado por Eurípides, transformando sua fé em obras. Da herança espiritual deixada por Eurípides, apenas sua farmácia encerrou as atividades, mas permanecem prestando serviços à comunidade sacramentana desde 1907, o Colégio Allan Kardec e o Grupo Espírita Esperança e Caridade. O centenário culto do Evangelho às 9 horas, que continua a ser praticado diariamente sem interrupção desde 11 de junho de 1904, o culto é realizado na Casa do Caminho, na Chácara Triângulo, ao lado do quarto onde Eurípides atendia as pessoas. Sob a coordenação de suas sobrinhas Nizinha e Egorina Cunha, diariamente dezenas de pessoas de Sacramento e de várias cidades brasileiras fazem preces no local, pedindo paz e proteção ao alto, para si, seus familiares e paz para o mundo. O pasto espiritual continua com sua tarefa de educar e evangelizar, tendo como modelo e guia Jesus. A voz de Eurípides Barçanufo ainda ecoa pelas terras dadivosas de Sacramento, sob as bênçãos de Maria, serva de Deus.
taxativamente que Eurípides teve premonições de sua morte. Mas ele sabia quando chegaria sua hora. Em 25 de abril de 1918, o educador e médium de Sacramento entra em estado alterado de consciência e pede a Dona Amália, já acostumada a esses transes, que anote o que ele vai descrever. Seu mentor espiritual, São Vicente de Paulo, o convida para um passeio em planos superiores e o avisa: meu filho, está terminada a sua missão na Terra. Estamos atingindo outra esfera. Em seguida, Eurípides, ainda em transe, transmite algumas orientações à secretária e desperta. Devido ao seu grau de evolução, o anúncio da própria morte não abala o médium. Em 18, com a febre espanhola, ele foi embora. A gripe espanhola chega ao Brasil. Milhares de pessoas morrem todos os dias. Dona Amália e Eurípides são acometidos desse terrível mal. Mesmo assim, por 3 dias, ele resiste e continua atendendo aos necessitados. Ironia da vida. Ele foi processado criminalmente por exercício ilegal da medicina. Só que ele nunca cobrou um tostão de ninguém e não usava nem aquela possibilidade. Quem pode pagar, paga. Quem não pode, não paga. Ninguém pagava. Ninguém pagava. Ele dava de graça o que de graça recebia. Ele era um médium perfeito. Não cobrava nada de ninguém. Não aceitava doações, a não ser para as obras assistenciais. Frederico Peiró foi um dos grandes doadores de Eurípides. Eu acredito, é um depoimento que eu estou dando, eu acredito sinceramente na santificação de Sr. Eurípides. Na minha concepção católica, Sr. Eurípides é um santo. Quem é santo é quem amou a Deus e quem serviu o próximo. Essas pessoas são santas. Conheço 2 pessoas espíritas santas. Eu conheci 2 pessoas santas na minha concepção. Santos mesmo, na minha concepção. Tomás Novelino, eu acho que é um santo. Que merecia, se fosse católico, ser canonizado, o doutor Tomás Novelino. E a dona Idalides Rezende, que foi irmã de Sr. Eurípides, uma pessoa que eu convivi com ela ao final da vida dela, né? Nasci nas mãos dela, que ela era parteira, né? Uma pessoa de uma caridade extrema. Sr. Eurípides é um amigo de Deus. Sr. Eurípides é uma pessoa que passou servindo a cidade e a pobreza. A espiritualidade de Sr. Eurípides é uma coisa extraordinária, isso não tem como negar. Não podemos afirmar no plano espiritual, uma pleiade de espíritos da esfera crística o aguarda em festa. Bezerra de Menezes, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho e todos os mentores que o acompanharam em sua jornada pelas terras dadivosas de Maria ausente, sob a égide de uma outra Maria que sempre cobriu com seu manto protetor o pasto espiritual, preparado para receber Eurípides Barçanufo, o grande educador e médium espírita.
Eurípides Barçanufo deixa o mundo físico e sua família material. Porém, a família de Eurípides hoje é muito maior do que aquela presa aos laços de sangue e que viveu no começo do século XX. Sua família expandiu-se e continua levando adiante o ideal do espiritismo, codificado por um dos maiores nomes da humanidade, o educador e filósofo francês Allan Kardec, e preconizado por Eurípides, transformando sua fé em obras. Da herança espiritual deixada por Eurípides, apenas sua farmácia encerrou as atividades, mas permanecem prestando serviços à comunidade sacramentana desde 1907, o Colégio Allan Kardec e o Grupo Espírita Esperança e Caridade. O centenário culto do Evangelho às 9 horas, que continua a ser praticado diariamente sem interrupção desde 11 de junho de 1904, o culto é realizado na Casa do Caminho, na Chácara Triângulo, ao lado do quarto onde Eurípides atendia as pessoas. Sob a coordenação de suas sobrinhas Nizinha e Egorina Cunha, diariamente dezenas de pessoas de Sacramento e de várias cidades brasileiras fazem preces no local, pedindo paz e proteção ao alto, para si, seus familiares e paz para o mundo. O pasto espiritual continua com sua tarefa de educar e evangelizar, tendo como modelo e guia Jesus. A voz de Eurípides Barçanufo ainda ecoa pelas terras dadivosas de Sacramento, sob as bênçãos de Maria, serva de Deus. Os milhares de medicamentos fornecidos não servem para aquele que também arde em febre. A enfermidade mina as forças do apóstolo da caridade, que se dedica aos seus doentes até o aniquilamento e o limite da sua resistência física. A febre, implacável, vence o corpo fragilizado do grande médium. Às 5h30 da manhã de 1º de novembro de 1918, Sacramento desperta com o impacto da notícia que ninguém quer ouvir. A cidade mineira perde o seu grande filho, vitimado por uma epidemia responsável pela morte de milhões de pessoas em todo o mundo.